Eu gostaria de chamar a atenção para a pergunta que o Igor fez. O Igor ontem abriu a coletiva e na pergunta do Igor fizemos questão de estamos fazendo, eu já misturei todo o tempo verbal aqui, de reprisar a pergunta, que geralmente a gente já vai direto na resposta, né, Tonton? Você viu ontem a pergunta do Iguinho? Não vi, não. Então agora eu faço o convite, Tonton, preste atenção na pergunta do Igor. Mais ainda, se a resposta bate. Se a resposta encaixa na pergunta. Que gastura, velho. Eu não estou entendendo. Olha só. Filipão, boa noite. Boa noite. Apesar da classificação, apesar da 18ª final consecutiva do Atlético, o desempenho não está agradando o torcedor, especialmente o primeiro tempo hoje foi muito ruim. No segundo tempo, quando o Scarpa acabou indo para a direita e o Paulinho e o Hulk se aproximaram mais, as coisas aconteceram, o Atlético chegou a ter umas 2, 3 oportunidades, inclusive o gol. Por que o Paulinho está jogando tanto aberto e mais longe do gol? Ele que foi o artilheiro do Galo no ano passado. Por que o Scarpa está jogando mais do lado esquerdo e não na direita, onde ele foi o melhor jogador do futebol brasileiro? Isso tem intrigado bastante a gente e também o torcedor. Tá bem, eu concordo com vocês e com o torcedor. A análise que ele faz é a análise que ele entende, não é a análise que nós entendemos. Espero que vocês também entendam o torcedor, entendam o técnico. O técnico não tem o que explicar. Os dias da semana são trabalhados com esses atletas. Nós colocamos o que temos de melhor nas posições que achamos que é o correto. O boa noite ali que ele respondeu pro Igor, tá ok. Mas a única coisa que ele respondeu foi um boa noite em cima de um boa noite. Agora o resto é assim, eu faço do jeito que eu quero. Não, mas tudo bem, doutor, não tem problema. Então explica qual é o seu jeito, explica por quê. Olha, eu estou colocando o Paulinho aberto pelo lado, o Scarpa aberto pelo outro, porque eu acredito que assim funcionaria assim assado, diante do América que vem escalado assim assado. Eu imaginava que o Cauã de Almeida ia entrar assim assado, eu iria anular a subida do Matheus Henrique. Fala alguma coisa. Ou diante do seu adversário, ou diante daquilo que você treinou. Agora, falar que não é o que você entende e falar que é o que você treina e não tem que dar explicação, a gente acaba com a coletiva. Acaba com a coletiva aí. Acaba não. O tempo é o senhor da razão. Acaba com a coletiva. Acaba não. Não. Dá pauta pra gente. Tô brincando, dá pauta pra gente. Tô brincando, mas eu já falei aqui, né? Filipão tem que parar de dar coletiva, gente. Dá pauta pra gente. Mas, gente, a pergunta foi boa. Foi boa. E faz por incrível que pareça, né? O Igor custa acertar a pergunta. A pergunta foi muito boa. Mas eu acho que aqui tem duas coisas. Não tem justificativa. Não tem justificativa. Mas quando que o Filipão fez o que vocês estão querendo que ele faça? Não, mas só respondeu, não tô querendo. Só tô perguntando, porque assim... Nessa passagem agora, ele não tem justificado nada, muito nada. Dado justificativas, né, nas entrevistas. Ele mas não... a coletiva é pra isso, Rafa. Mas ele não... Mas o Cabito tem razão. Ele não... A gente talvez tá esperando uma coisa que ele não... Nesse período dele no Atlético, ele ainda não fez. Ele foi curto e grosso, né? Ele falou assim, eu acompanho, eu dou os treinamentos, vocês ficam aí do outro lado tentando adivinhar o que a gente acha que é melhor. A gente não acha que o que vocês acham é melhor. O que eu acho que é melhor é o que eu acho que é melhor. E é assim que vai ser, gente. Cada um no seu quadrado, isso, né? E ele respondeu, foi isso. E ele poderia ter falado, o início do jogo, foi Scarpa na direita, Igor Gomes por dentro e o Paulinho na esquerda. Mas ele poderia falar assim, o Paulinho na esquerda nesse jogo não era tanto problema, porque o Matheus Henrique, ele joga no início da construção como quase um zagueiro. Então não iria sacrificar tanto, ele poderia, ele tinha argumentos para falar. Por mais que eu não concorde, eu acho que a maioria não concorda, acho que o Paulinho tem que ficar mesmo como um segundo atacante junto com o Hulk, ele tinha alguns argumentos para poder defender a postura dele. E o Filipão tem feito uma coisa que eu já falei que também algumas vezes, que é de deixar os caras, os 3 meias, né? Que nesse caso foi Igor Gomes, Scarpa e Paulinho, muito solto, cara. Começou o jogo dessa forma, na hora que tomou o gol, na televisão eles falam que já teve um comando lá de fora pro Scarpa trocar de lado com o Paulinho passou a jogar do lado direito, acompanhando o Marlon, que joga quase como um ponto esquerda. Paulinho foi buscar a bola em pé de zagueiro várias vezes no primeiro tempo. Aí passou um pouquinho, ele já botou o Scarpa por dentro, abriu o Igor Gomes, ele, cara... É legal em alguns momentos você dar liberdade para os seus meias atacantes jogarem solto, sim, mas tá solto demais. Quando você perde a bola, eu volto onde? Eu volto na direita, eu volto no meio, eu volto na esquerda. Eu acho que fica um negócio muito solto
E no segundo tempo, a melhora que o Atlético teve, pra mim, foi muito por ele ter definido as posições. Scarpa na direita, Rubens na esquerda, Paulinho e Hulk por dentro. E além da agressividade que eu acho que no segundo tempo melhorou. Primeiro tempo, eu acho que o Filipão tem muita responsabilidade como o Atlético entrou, mas a agressividade muito baixa do Galo. Então aqui, muito baixa. Você acabou de dar a resposta que o Filipão tinha que dar. Olha, gente, poderia. Não sei se ele concorda comigo, né? Poderia, né? Uma das respostas poderia ser essa. Gente, vocês viram que o nosso primeiro tempo, como você disse aí, Igor, foi bem abaixo, não foi? No intervalo eu percebi isso. Coloquei o Rubens, inverti, coloquei o Scarpa pela direita, aproximei o Paulinho do Hulk para que eles tivessem um entendimento maior. Você viu que eles tabelaram, quase saiu um gol lá que a bola bateu na cara do Dalberson. Ele não tá afim. Mas porra, mano, então não... É o que eu tô falando. Não há, na minha opinião, problema nenhum no auxiliar da entrevista coletiva. Isso acontece no Vasco em alguns momentos, isso aconteceu no Cruzeiro no ano passado. Embora não houvesse ali de fato quem era muito técnico, né? Mas tinha jogo que era o Paulo Autuori, tinha jogo que era o Seabra que dava coletiva ali na reta final da temporada. E eu repito, não vejo problema nenhum. O Vasco tem feito isso nos jogos importantes, quando perde normalmente, tudo é o Ramon Dias que vai para a coletiva, mas nos outros jogos é o filho dele, o Emiliano, que dá coletiva e dá ótimas coletivas. Mas outra que daria seria o Filipão em qualquer circunstância, gente. Foi uma classificação, foi uma derrota, ele queria. Ele não ia colocar o auxiliar dele, foi um jogo decisivo. Ele responderia do mesmo jeito aí. Se é só tá exausto, tá cansado, é um problema, mas pequeno. Agora, se ele não sabe responder, é um grande problema. É um grande problema. Ele ser, às vezes, ríspido, mal educado ali, de certa forma... Às vezes tá achando não legal, tem. Aí é um problema pontual na minha visão. Um problema pequeno, que não vai mudar muita coisa. Agora, se ele não tem argumentos, se ele não tá sabendo responder, aí é um grande problema. E aí, torcedor, dá a sua opinião. 993169898.